Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos pedir a nossa amiga Marcianese para ler o texto para nós, né? Muito bem. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo de meu coração e a prece que faço a Deus em favor deles é que sejam salvos, porque lhes rendo testemunho de que tem zelo por Deus, mas não é zelo esclarecido, desconhecendo a justiça de Deus e estabelecer a própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação para tudo o que crê. Moisés, com efeito, escreveu a respeito da justiça que provém da lei. É cumprindo-a que o homem vive por ela, ao passo que a justiça que provém da fé assim se exprime. Não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer descer Cristo? Ou, que diz ela? Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para Cristo levantar-se dentre os mortos. Mas o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra em tua boca e em teu coração, a saber, a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com tua boca que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Com efeito, a Escritura diz: quem nele crê não será confundido. De sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir se pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito: quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias, mas não obedecem ao Evangelho. Diz com efeito Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu sua voz, até os confins do mundo as suas palavras. Mas eu pergunto: Israel não teria entendido? Moisés já dizia: eu vos enciumarei de um povo que não é povo, contra um povo sem inteligência excitarei vossa ira. Isaías ousa até dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuram, tornei-me visível aos que não perguntam por mim. E a Israel diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Muito bem. Então, os capítulos 9 e 10, que é o que nós vamos fazer hoje, e o capítulo 11, trata sobre a promessa feita de salvação ao povo de Israel. E Paulo, ele indaga, né? Como pode ser assim? Se Israel, como nação, como povo, né? Crucificou Jesus. Como pode ser assim se eles perseguem os apóstolos?
como pode ser assim que muitos em Israel têm que viver escondidos quando se dizem cristãos por causa da perseguição? E mesmo fora de Israel, são perseguidos nas muitas sinagogas, né? e por muitas cidades. E ele mesmo, Paulo, era um exemplo desta perseguição, né? Que ele passou e por muitas vezes, e por muitos sofrimentos. E ele então diz, será que Deus então no seu propósito falhou? Porque se ele fez um pacto com Abraão para que tivesse um povo e esse povo fosse numeroso, então será que Deus falhou? Então ele vem trabalhando, e nós vimos no capítulo 9, na vez passada, hoje nós vamos ver no capítulo 10, e ele vai concluir esse tema de forma geral no capítulo 11, que é a próxima apresentação. E ele estava triste, muito triste no coração, né? Incessantemente triste, sofrendo uma dor profunda, porque os seus irmãos e os seus parentes, os israelitas, aquele povo mais preparado, que recebeu a lei, que recebeu o pacto, que recebeu as promessas e que recebeu mais que tudo, a maior de todas as promessas, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele povo, de forma geral, não aceitava o Cristo e ainda perseguia os cristãos. Então ele diz, será que Deus falhou? Qual é o propósito de Deus, né? Então ele começa a contar uma história no capítulo 9, dizendo assim, olha, houve uma promessa a Abraão, que Abraão teria uma descendência numerosa como as areias da praia, como os grãos de areia da praia. No entanto, Abraão teve muitos filhos. Teve filhos com a escrava Agar, teve filhos com Sara, que foi Isaac, e teve filhos com Quetura, uma outra esposa que ele teve depois. E, no entanto, diz o Senhor, o meu pacto é com Isaac. E Isaac, no caso, através de Rebeca. Então, o Senhor tem um propósito, porque ele tem um planejamento. E esse planejamento ocorre no invisível, melhor, ocorre no plano espiritual. E do plano espiritual se aciona as realidades aqui no mundo. Não é por causa de reações nossas aqui no mundo que as coisas acontecem. Cada um vem para um determinado propósito. E ele continua, então, dizendo, vede um outro exemplo. Através de Rebeca, nasceu Esaú. E Esaú era o primeiro filho, o primogênito. Só que ele era gêmeo com Jacó. E no caso, eu escolhi o que nasceu em segundo lugar, que foi Jacó. Quando a preferência, a lei, dizia que deveria ser Esaú. Então, para mostrar, o Senhor tem um propósito. Mas a gente poderia dizer assim, então ele faz o que ele quer? Perguntariam hipoteticamente para Paulo. Será que Deus é assim voluntarioso, ele faz o que quer e a gente não entende? Então ele não tem que reclamar de nada. Nós vimos isso na palestra passada. Não cabe a Deus reclamar, se é ele que escolheu. Aí Paulo diz, não, meus irmãos, não pensa assim. Há um propósito. Nós podemos não entender ainda esse propósito, mas é sempre visando algo maior, algo do bem. Então veja bem, logo não são os filhos de Abraão que entrariam para a promessa. Quem entraria era um filho específico, que era Isaac. E os outros seriam abandonados? É isso que ele vai falar no capítulo 11, que é a próxima palestra. Não, muito pelo contrário. Há um propósito para que Deus salve a todos, todo Israel e logo toda a terra, né? Mas esse é um propósito futuro. Um propósito mais imediato é que ele vai escolher não os descendentes da carne, mas aquele povo, mais, podemos dizer, aquele grupo ou aquelas pessoas mais preparadas, que ele chama aqui dos remanescentes ou do resto, né, que serão inicialmente escolhidos para a igreja cristã, né? E eles vão, como é dito aqui nesse capítulo, criar um certo ciúme, provocar a ira desse coração endurecido de Israel, para que eles possam refletir e mais tarde o resto todo que não foi convertido se converter. Mas esse é o capítulo 11. Então ele vai dizendo assim, Deus ele vai fazendo atitudes, ou melhor, reações aqui na vida com um propósito moral, ético no bem.
E nós é que vamos, depois, quando temos a inteligência, que ele fala, a inteligência em Cristo, e aí a intuição, o derramamento do Espírito será fundamental para a gente entender bem a ética e o propósito de Deus. Mas ele não falhou, né? E até a grande prova que ele não falhou é que o próprio Paulo era judeu. E ele vai falar isso no capítulo 11, né? Quer dizer, na próxima palestra. Olha que como eu sou judeu e sou um seguidor de Cristo, né? Então, ele vai começar a explicar o que ele disse lá no capítulo 9, logo no início. Estou profundamente triste, magoado, muito sensibilizado com a oportunidade perdida pelo meu povo, pelos israelitas, pelos meus parentes. Aí ele começa, então, o capítulo de hoje, e nós vamos inicialmente analisar o versículo 1. Então, irmãos, o que eu desejo de coração, quer dizer, a minha vontade profunda, o que eu desejo, o que eu peço em súplicas a Deus, que Israel seja salvo. Termina esse versículo. E então Paulo está dizendo, olha só, eu desejo do meu coração, profundamente. E ele já tinha dito no início do capítulo 9, não minto, falo em Cristo, falo no tribunal da minha consciência, falo inspirado pelo Espírito, não minto, falo a verdade, e agora ele repete, então o desejo do meu coração e as súplicas que eu faço a Deus é que Israel seja salvo. Então, observe, se Paulo fala isso, nós não podemos imaginar que Israel será perdido. Na cabeça de Paulo, ele tinha confiança, porque senão ele não desejaria uma coisa que ele já achava que Israel estivesse perdido. E se ele achasse que Deus iria condenar aquela parte de Israel que não aceitou a igreja do Cristo, ele não iria fazer uma súplica a Deus, ou orar por Deus. É porque ele acredita, ou melhor, porque ele tem certeza que a curto prazo ou a longo prazo está no planejamento divino o amor para com todos, a bênção para com todos, é que ele mostra então o desejo do coração dele. E qual é o desejo do coração? E o que ele pede a Deus? Que todo Israel seja salvo. Agora vamos analisar os versículos 2 e 3, né? Paulo diz assim, eu dou testemunho, quer dizer, eu estou falando como judeu, então eu sei porque eu sou judeu, e antes eu era um perseguidor, como ele disse, da igreja de Cristo. Fui e sou judeu, educado aos pés de Gamaliel, o grande mestre. Então, dou testemunho que os judeus são zelosos com as coisas da lei. São muito zelosos. Ou melhor, é o povo religioso. Naquela época, o povo mais religioso que tinha. Zeloso, diz Paulo. Zeloso. Ora, mas não com entendimento. A palavra aí, entendimento, no original, ela é complementar. E esse não tem entendimento intelectual, mais espiritual. Não adianta só ter um conhecimento intelectual, você tem que ter um conhecimento espiritual. O Dr. Bezerra tem uma frase que ele diz assim, a ave para levantar o seu voo precisa das duas asas, a do amor e da sabedoria. Se você só tem uma asa, você é meio capenga e não consegue voar direito, né? Um outro exemplo que o nosso querido amigo professor Newton Boechat gostava de citar é que se imagina você estar num deserto em que você tem um mapa para sair do deserto, mas o deserto é grande e você não tem um poço para beber água, então o mapa é quase que inútil. O mapa te dá a direção para sair, mas você não consegue porque precisa do poço. Ou imagina que se você tem um poço para beber água, mas não tem um mapa para sair. Então você precisa da inteligência e precisa do amor. Aí a água simbolizando o consolo, o conforto, né? As bênçãos do amor. Então, essa palavra entendimento aí, que esse povo, eles eram zelosos com a coisa da lei, viviam numa corrida tremenda para as coisas da lei, mas
não tinham um entendimento correto. E o que eles fizeram então? Ora, nesse exato momento, eles estabeleceram uma lei própria, e não a lei de Deus. E a lei que eles estabeleceram de regras, de rigor, diz o versículo 3, essa lei não se sujeita a Deus. E porque não é sujeita a Deus, eles estão numa corrida tremenda que não vai chegar ao alvo, ao objetivo. E aí eu trouxe uma frase de Santo Agostinho, muito interessante, em que ele diz assim: é melhor você seguir capenga pelo caminho certo do que seguir correndo pelo caminho errado. É melhor você seguir capenga pelo caminho certo do que sair correndo pelo caminho errado. Essa frase é muito querida e citada com muito elevo pelo pastor batista Russell Norman Champlin. Ele tinha um carinho por essa frase. Então é interessante, né? Porque não adianta, se você corre, faz num esforço tremendo, mas quanto mais você corre, mais você está se afastando do ideal, porque você não está no caminho certo. Então, diz Paulo, aqui nesse versículo 3, então eles escolheram um caminho, e um caminho próprio, que não se sujeita ao caminho da justiça de Deus. Agora, vamos trabalhar o versículo 4. E o que era que estava faltando de entendimento para eles? O que eles precisavam não só entender, mas sentir? Entender no estudo profundo das Escrituras e sentir pela presença do amor no coração. É que o fim da lei é Cristo. Olha como é que está o versículo 4. O fim da lei é Cristo. Então é como se dissesse assim, com Cristo a lei acabou. Não, está errado. Não pensa assim, meus irmãos. Não é que a lei acabou. Tanto que Jesus mesmo fala para um homem que perguntou como ele poderia fazer para entrar no reino dos céus. Ele fala, ama a Deus, ama um próximo, não roubar, não matar e tal. A lei não acabou, mas é o fim dela no sentido de que há algo maior que a lei. Como se estivesse dizendo, aquele que segue o fim maior da lei, é porque já passou pela lei, tem a lei em si, e agora não tem como seguir Cristo sem ter a postura ética de Cristo. E ter a postura ética de Cristo é ser um vivenciador dos princípios verdadeiros da lei, sem as possibilidades da queda, porque você passa a ser uma alma santa, porque você tem a força crística em comunhão contigo trabalhando dentro do seu coração. Então ele levanta uma hipótese, uma explicação muito interessante, quando ele diz assim, logo, os estudiosos, logo não é o fim da lei no sentido de que a lei acabou, mas como base jurídica. A base jurídica dela é que terminou. Vamos dar um exemplo. Veja o caso da adúltera. Está em João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11, o caso da adúltera. Trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. Se ela foi pega em adultério, pronto, passa-se por um julgamento. Esse julgamento leva uma condenação. E depois da condenação, ou melhor, foi pega em adultério, então ela já está condenada em si mesma. Penalidade, ser apedrejada. Essa é a penalidade. Se tivesse só a lei, ela seria apedrejada. Mas Jesus vai além da lei, quer dizer, ao fim da lei. Ele apresenta algo maior sem negar a lei. Ele não diz que pode haver adultério. Ele não diz que pode haver qualquer outro tipo de crime contra a lei. Ele apenas diz, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Então ele fala de algo de que estão debaixo da lei os que pecam, porque a lei, no fundo, te condena. Nós já estudamos bastante isso, porque é muito difícil você ter uma vida santa só com a lei, porque falta aquele elo maior de intimidade no seu coração, que é a presença do Espírito, que é a presença do amor.
Então, Jesus fala depois para ela: cadê aqueles que te condenaram? Eles foram embora. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou melhor, logo ele não está dizendo que ela pode cometer adultério. Ele só está apresentando algo maior, que é: eu não te condeno, estou acima da lei, porque há algo maior que a lei, que se chama amor. Agora ela, em amor pelo Cristo e agradecida aos pés do Cristo, tem toda a força suficiente por causa do amor para ser fiel em seu coração. Se realmente aceitou a gratuidade do presente que é Cristo. Se ela ali aceita Cristo e o ama, agora ela tem toda a força do vá e não peques mais. Quer dizer, supere a lei por algo maior, que se chama o amor. Né? E aí, nesse exato momento, tem uma outra passagem, nós podemos aprofundar mais um pouco isso, porque tem uma passagem que tem em Lucas, no capítulo 16, versículo 16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Ora, quem é João? Aquele que veio fazer a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. João é o precursor de Jesus, nós estamos falando de João Batista. Então, até a lei e os profetas, né? A lei e os profetas duraram até João. A partir de João está sendo pregado o reino de Deus. E quando se fala do reino de Deus, é porque você vai entrar nesse reino de Deus. E para você entrar nesse reino de Deus, você tem que ser cidadão do reino de Deus. E para você ser cidadão de um determinado reino, você tem que seguir o estatuto daquele reino. E qual é o estatuto do reino de Deus? É um único mandamento, disse Jesus: amor. Então, para você ser cidadão do reino de Deus, você tem que amar. Logo, por isso que ele diz: a partir de agora é a presença do reino de Deus. E se você entra no reino, como eu faço para entrar no reino de Deus? Só tem um jeito: seguir o estatuto, ser um cidadão do reino de Deus. Aqui, quando você não cumpre o estatuto no Brasil, você é condenado. Você não segue a Constituição, você ganha uma penalidade. Não é isso? Agora, para você entrar no reino de Deus, você tem que seguir o estatuto dele, que só tem um mandamento: o amor. Como disse Jesus. E nesse exato momento, então diz o mestre, até João veio a lei e os profetas. Depois de João, a pregação do reino dos céus. Por isso que diz Paulo aí nesse versículo 3, o Cristo é o fim da lei, ou melhor, fim no sentido da conclusão da lei. Tá? Ora, e é tão verdade que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Eu não vim destruir a lei, e sim cumpri-la. Vamos guardar primeiro esse versículo. Eu não vim cumprir a lei, eu não vim destruir a lei, e sim cumpri-la. Nesse mesmo capítulo de Mateus, e nós estamos falando que é capítulo 5, nesse mesmo capítulo, eu vou falar aqui os versículos 21, 27, 33, 38, 43, por 5 vezes, nesse mesmo capítulo que ele diz, eu não vim destruir a lei e sim cumpri-la. Neste mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, ele diz assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ora, como que ele veio cumprir a lei se ele diz isso? Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Veja no caso da adúltera, ouviste o que foi dito, se você for pego em adultério, será apedrejada. Eu, porém, vos digo, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, essa alteração da lei é que não bate com a palavra eu não vim destruir a lei, sim cumprir. A tradução não está de todo mal feita, porque o Cristo, ele cumpre toda a lei. O que ele não cumpre são as reentrâncias que criaram da lei. As reentrâncias, repare que quando eu falei daqueles 613 mandamentos, além dos, somando-se aos 10 mandamentos de Deus, né? Então esse exagero, esse peso tremendo da lei, é que ele está acima disso. Então o texto no original é assim que temos nas melhores traduções, independente de tradução, é assim que está no original grego.
eu não vim cumprir a lei, sim aperfeiçoá-la. E quando ele fala isso no versículo 17, depois ele repete por 5 vezes. O que é esse aperfeiçoamento da lei? Né? Que é o fim da lei, que é ele. Né? Ouviste que foi dito, eu, porém, olha, este eu é alguém que é maior que a lei. Está aqui alguém que é maior que a lei, porque a lei diz isso. Eu, porém, quem é este eu? É o eu, Cristo. Aliás, aqui nesse capítulo vai sempre se apresentar Jesus como o Senhor, e ele é o Senhor do Antigo Testamento, e quando Moisés pergunta o nome dele, ele diz, está em Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou o que sou. Então é o eu, esse eu maior, um centro de consciência profundamente sábio e consciente, que tem a plenitude de Deus, por isso que ele pode dizer desta forma assim, que é uma palavra usada aqui por Paulo nesse capítulo, de uma forma atrevida. Paulo vai usar essa palavra aí, daqui a pouco vocês vão ver. E dessa forma atrevida, está aqui alguém que é maior que a lei. Vem aperfeiçoar a lei. Muito bem. Ora, então, continua Paulo agora no versículo 5. Por isso, diz ele, que disse Moisés, aonde que Moisés diz? Em Levítico capítulo 18, versículo 5. E o que Moisés diz? Que o homem que pratica a justiça da lei de Deus, ou melhor, dos mandamentos, vive pela lei. Aquele que pratica a lei, vive pela lei. E o que a lei diz? Se você roubar, será condenado. Se você roubar, será condenado. Se você for adúltero, será condenado. Se você cobiçar, e é algo invisível, será condenado. Então a lei te deixa sempre em tremor e em temor. Diferente de quando você assume um amor de Cristo no coração, e aí tomado de amor por ele, e união com ele, ele orando por você, intercedendo por você, como nós vimos em Paulo de Tarso, você terá a força suficiente para vencer o corpo da morte, o corpo da destruição. Então, se o homem que pratica a lei vive pela lei, ele vive, vamos entender, oprimido. Os instrumentos do corpo dele é para a morte e a condenação. Ele vive em temor e tremor. Não tem, então, podemos dizer, a lei, capacidade de dar vida. A lei não te dá vida, ela só diz, não roubar. Você não rouba, mas é daí. Mas você continua sem entender. Ganhar vida, crescer espiritualmente, é o que ela não te proporciona. Eu trouxe um texto aqui para a gente ver sobre essa dureza da lei. Eu vou pedir a Regina para ler para a gente. É um texto, aqui é uma lenda que se encontra nos livros esotéricos, podemos dizer assim, ou nos livros de estudo dos judeus. E eles mesmos, os próprios judeus, vão incriminar essa dureza da lei. Por favor, Regina. Então é um estudo que está baseado numa carta, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 10 de Atos dos Apóstolos, em que Paulo diz, que Lucas, o autor do Atos dos Apóstolos, diz o quanto é duro para aquele que quer seguir a lei com todos os detalhes. Então aqui são os próprios judeus contando como era difícil seguir a lei. Tá? É um texto que está com uma letrinha muito pequena, mas com atenção vamos acompanhar a Regina. Há uma ilustração sobre a carga que nenhum homem pode tolerar na curiosa história extraída de Midrash Shkoshar em Yalkut Simenon, parte 1, folha 229, onde Coré é apresentado como alguém que apontou para a natureza opressiva da lei, justificando-se de sua rebeldia com base na avareza dos sacerdotes. Havia uma viúva em nossa vizinhança que tinha 2 filhos órfãos. Ela também tinha um campo, mas quando começou a ará-lo, alguém veio a ela e disse:
Não podes arar com um boi e um jumento ao mesmo tempo. Quando ela começou a semeá-lo, esse alguém veio e declarou-lhe: não semearás o teu campo com diversas sementes. Quando ela começou a fazer a colheita e recolher os molhos, ele disse: deixa um punhado dos campos do campo para os pobres. Quando ela se preparava para debulhar o cereal, ele disse: dá a oferta movida, bem como o primeiro e o segundo dízimos. Ela fez conforme lhe tinha sido ordenado, e então foi vender o seu campo e comprou 2 ovelhas, para que pudesse vestir a si mesmo e a sua família com a lã e ter algum lucro com os filhotes. Quando as ovelhas deram suas crias, Arão veio e disse: dá-me os primogênitos, pois o Deus Santo e Bendito disse: dá-me as primícias do ventre. Depois de fazer isso, ela disse: não posso ficar na presença desse homem, matarei minhas ovelhas e as comerei. Mas, quando ela matar as ovelhas, Arão se apresentou e lhe disse: dá-me o ombro, as queixadas e os ventrículos. A viúva disse: embora eu tenha morto minhas ovelhas, não posso me livrar desse homem. Portanto, consagro tudo a Deus. Então Arão disse: tudo lhe pertence, pois o Deus Santo e Bendito disse: tudo quanto for consagrado em Israel será dele, isto é, do sacerdote. Assim sendo, ele tomou as carcaças inteiras e se foi embora, deixando a viúva e seus filhos em grande aflição. Obrigado. Evidentemente que é uma lenda, mas é interessante que é uma lenda contada dentro da tradição judaica para falar desse rigor da lei, né? É lógico que aqui nós estamos numa exacerbação do assunto, né? Mas ela era uma viúva, então ela tinha um campo. Na hora que ela foi arar, né, porque tinha filhos para cuidar, na hora que ela foi arar, não pode o jumento estar junto com um boi. Aí depois que ela foi então arar, e aí como ela tinha os filhos, era uma coisa pequenininha, não era uma produção em série, uma coisa pequena para manter os seus filhos, aí não pode ter a variação no plantio, só pode ter um tipo de plantação. E no caso ela estava precisando de uma variação. Na hora que ela foi debulhar as sementes, tem que pagar as primícias. Aí ela viu que estava complicado, então ela comprou 2 ovelhas, vendeu o campo, comprou 2 ovelhas para manter os meninos, com a lã e com o leite. Aí falou: agora quando as ovelhas derem cria, os primogênitos pertencem ao templo. Ela falou: poxa, eu vou ter que me afastar desse homem que exige tanto, que é o sacerdote. Então, que aí ele está botando o Araão nessa lenda, que é o irmão de Moisés, né? Que é o representante dos sacerdotes, né? O primeiro grande sacerdote, podemos dizer assim, em Israel. Ora, então, eu tenho que dar os animais para ele. Então ela resolveu matar. Aí vamos matar e comer, e acabar logo com esse problema. Na hora que ela matou para comer, a melhor parte, né? A parte da frente, a parte dianteira e tal, os ventrículos, me pertenciam ao sacerdote. Ela falou assim: mesmo eu matando as minhas ovelhas, eu não consigo me livrar desse homem, então já sei, vou consagrar a Deus. Vou dizer, isso não me pertence mais, pertence a Deus. Aí ele chega e fala uma lei final: tudo que você consagra a Deus pertence ao sacerdote, me dá a carcaça que eu vou embora. E ela ficou sem nada. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Moisés disse: o homem que vive pela lei, vive, o homem que pratica a justiça da lei viverá pela justiça da lei. Quer dizer, baseado nesse peso e não na mensagem do amor. E aí agora vamos resumir os versículos 6, 7 e 8. E ele vai dizer assim: então nós não queremos viver a justiça da lei, e sim a justiça da fé, né? E se você vai viver a justiça da fé, não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo? Quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir dentre os mortos o Cristo? Essa é uma passagem que é a passagem de dúvida, é uma passagem de questionamento.
É como se estivessem dizendo para Paulo que era um perseguido e que os judeus perseguiam ele e diziam: você está traindo a lei, você está traindo os judeus. E não só perseguiam Paulo, mas perseguiam os cristãos. Então, é como dizer, qual é a prova disso? Que quem seguir a justiça da fé vai viver em Cristo, vai viver no amor, e é verdade isso tudo que Cristo falou. Como nós poderemos saber se é verdade ou não? Aí Paulo vai usar assim, ele vai recriar a passagem escriturística. O que é um recriar? Ele sabia o texto de cor, e esse texto era usado muito assim como aforismos, né? As pessoas falavam popularmente o texto, e Paulo pega assim o texto no ar e reinterpreta, sem ser necessariamente fiel àquilo que a Escritura estava dizendo, né? Ele pega aquilo que é da linguagem popular, que é um texto que era da lei, e reinterpreta. Vocês estão dizendo que eu não devo seguir Cristo, e que eu não devo pregar a lei desta forma, e vocês estão dizendo, então, e estão colocando em dúvida isso tudo de Cristo. Será que é verdade? Será que o Cristo ressuscitou? Será que mesmo ele não está no Hades, ou melhor, no inferno, no plano espiritual lá preso? Será que é verdade essa coisa de que foi ressuscitado dos mortos? Quem vai trazer ele aqui para provar? Nós queremos trazer Cristo aqui para provar. Agora eles estavam indo mais do que Tomé. Tomé disse para os seus apóstolos: por enquanto que eu não colocar o dedo lá nas suas feridas, eu não acreditarei. Mas ele não disse assim para os seus irmãos apóstolos: me tragam ele aqui, que eu quero saber. Quem tem autoridade para falar assim? É que Paulo então está colocando na boca deles esse discurso, né? Será que eu não devo então pregar? Ou será que você está pregando não é verdade? Porque nós conhecemos a lei que foi dada por Moisés, e então agora você vem com essas coisas do Cristo, está dizendo que o Cristo é o fim da lei, então traga ele aqui. Quem vai lá no céu trazer ele? Quem vai lá no abismo ou no Hades trazer ele aqui? Para a gente ter prova. Aqui vamos dar uma parada, e da onde que Paulo está tirando essa história que ele está reinterpretando? É de uma passagem de Moisés, que está em Gênesis, no capítulo 31, versículo 2. Aliás, essa passagem não está aí, mas há algo muito importante no Gênesis, capítulo 31, versículo 2. O que? Moisés tinha 120 anos, estava velho, e o Senhor tinha aparecido para ele e tinha dito que ele não ia entrar na terra da promissão. Ou melhor, que ele ia ficar ali, ia falecer lá. Não ia entrar. E que um outro viria para ser chefe, que seria o Josué, o general em chefe de Moisés. Tanto que depois de Moisés, o primeiro livro que tem é o livro de Josué. Então Moisés aparece aqui nessa passagem, Gênesis capítulo 31, versículo 2, e diz assim: não posso mais ser chefe de vocês. Eu botei Gênesis, Eu falei Gênesis? Me desculpa, é Êxodo, tá? Então, aqui eu vou consertar. Você me empresta? Pois não. É Êxodo. Muito bem. Então, em Êxodo, Moisés, então ele diz: não poderei mais ser o chefe, um outro será. E aí alguém poderia dizer agora, não tendo mais Moisés, agora o Josué iria contar aos seguidores de Josué, né? Como Paulo está contando de Jesus, né? Que Jesus não estava mais, podemos dizer assim, visivelmente presente, né? Então é como se ele estivesse dizendo assim: qual é a prova? Quem vai trazer Moisés aqui? Quem vai subir lá no Monte Sinai e pegar Iavé, e o Iavé, ou Deus nosso, vai dizer o que se é verdade ou não isso que foi dito com relação à lei? Tá certo? Ou melhor, se Moisés morreu, quem vai descer lá o Hades para trazer ele aqui? O texto no original está assim, eu vou ler a passagem que ela é muito linda no original, e que diz da seguinte forma: este mandamento que hoje te ordeno não é excessivo, é Deus falando. Esse mandamento que hoje eu te ordeno não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance.
Ele não está no céu para que fiques dizendo: quem subirá por nós até o céu para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e colocá-lo em prática. Quem atravessará o mar, que Paulo aqui troca por abismo. Aí nós temos que entender o livro de Jonas, daquela baleia, o mar, lá tinha um abismo tão profundo, imenso. Então o abismo, o mar aí está no sentido da profundidade do mar. Então aqui, quem atravessará o mar por nós para trazê-lo, para que possamos ouvi-lo e colocá-lo em prática? Sim, porque a palavra está muito perto de ti. Aqui é Moisés falando da palavra de Deus. Ela está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que as coloque em prática. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 a 14. Muito bem. Então, Paulo pega esta passagem de Moisés, como se eles estivessem dizendo assim, que agora que Moisés não entrou na terra prometida, então nós vamos perguntar assim, como que nós vamos saber se isso é verdade? Quem vai lá no Sinai agora pegar verdades para a gente? Quem vai lá no inferno, no abismo, no Hades, para perguntar aonde está essa verdade? Aí Paulo apanha e reinterpreta para Cristo e diz assim, olha como ele fala no versículo 8, porque essa é a palavra da fé. Agora ele não está dizendo mais que essa é a palavra da lei. Paulo reinterpreta dizendo, essa é a palavra da fé de Cristo. É como se você estivesse dizendo assim, quem subirá aos céus para trazer Cristo aqui, para ele dizer se é verdade ou não? Quem irá no Hades? Porque aí no caso eles não acreditavam que Cristo ressuscitou dos mortos e estaria no Hades. Então quem pode ir lá pegar ele e trazer aqui para ele dizer se é verdade ou não? Nós estamos, reparem, diante de um povo arrogante. Paulo diz assim, na mesma base do que de Moisés, não há necessidade. Essa mensagem não está longe de ti. Essa mensagem não é difícil, ela não é excessiva, ela não é complicada. Muitos assistiram e são testemunhas desses fatos. Não é isso? E a palavra é boa, a palavra está alicerçada no conhecimento do próprio Antigo Testamento. Era aquilo que Israel sonhava, e Israel corria para isso, para ter a presença do Messias. Ela é a concretização da presença do Messias. Ela está perto de ti, a mensagem de Jesus. Ela está na tua boca. Ela, além de estar na tua boca, ela está no teu coração. É para você praticar. Então, Paulo tivesse dizendo assim, não há desculpas, não há desculpas. O judeu, mais do que procurar a palavra em termos de prova, né, de colocar o dedo, de pegar Jesus e trazê-lo ali, não. Está na própria sequência, e ele vai começar a dar um show de citações daqui para frente. Está na própria sequência daquilo que eles, judeus, sonhavam e que sabiam normalmente tudo de cor. Por isso que a maior parte das escrituras está em forma de poesia, para poder ter ritmo, porque raramente eram aqueles que sabiam ler e escrever. Então eles ouviram tanto na sinagoga que pelo ritmo eles guardavam. Todos sabiam isso de cor. Por isso que Paulo faz citações, a palavra mar ele troca por abismo, porque estava na linguagem popular, era conhecido de todo mundo, e ele não se preocupava em saber o texto em detalhes. Ele pegava a essência, o suco. Ele usava às vezes a tradução do hebraico, às vezes do original hebraico para citar em grego, às vezes ele usava a tradução que já existia em grego, a Septuaginta, que foi uma tradução feita 200 anos antes de Paulo, mais ou menos, em Alexandria. Às vezes ele usava um outro texto, ou então aquilo que era repetido popularmente pelas pessoas, que os judeus tanto falavam e que usavam com a entonação que às vezes não era ao pé da letra. Ele não estava preocupado com isso, e é muito bacana quando ele cita aqui algumas palavras diferentes de Moisés. Ele está citando Moisés simplesmente para quê? Para mostrar que a palavra está perto da gente. Não é para a gente ficar com discussão teológica, é para sentir no coração, é para botar na boca, é para viver, é para praticar. É lógico que tem que e devemos ter, e se quisessem, Paulo tinha cultura e sabedoria para isso, pela sua estatura intelectual.
E se precisasse, ele discutia intelectualmente o texto. Mas aqui, nesse caso, ele está dizendo a crença em Cristo, essa aproximação de Cristo, viver a mensagem de Cristo, como Pedro falou, para onde nós vamos, Senhor, se tu tens a palavra de vida, esse viver de Cristo tem que ser uma coisa próxima, íntima, aquecida, não é com discursos teológicos, com brigas teológicas, com palavras para cá mais precisas e tal. Não, é algo natural para sentir no coração, como Moisés estava dizendo para o povo, né? Ela está perto de ti, a palavra. Ninguém precisa subir no Sinai outra vez, ninguém precisa trazer Moisés aqui de volta para saber se é verdade ou não. Está ali, ela está perto, apanha a palavra, estuda ela, traga ela para o seu dia a dia. E só trazendo a palavra para o dia a dia é que você vai comer a palavra. Ela se transformará em caloria, você será alimentado dela e ela vai ser vida, suficientemente vida dentro de você. É lindo quando Francisco de Assis orava o Pai Nosso, ensinado por Jesus, e ele dizia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele lia assim, o pão nosso, vírgula, que é teu filho, vírgula, nos dá hoje. O pão é o filho, o pão é Jesus, ele queria comer Jesus todo dia. Quem não come Jesus, não vive Jesus, não se alimenta de Jesus, a palavra está longe, ela está no livro. Ela é discurso teológico, e eu fico, será que é verdade ou não? Cadê a prova? Eu quero um professor para me dizer, se eu não tiver um teólogo, qual a autoridade desse teólogo? É da minha crença, não é da minha crença, é do meu templo, não é do meu templo? Paulo está dizendo, não. A palavra é simples, ela está pertinha de ti. É só viver ela no seu coração. Continua ele explicando, agora resumindo os versículos 9, 10 e 11, ele vai fechar esse texto de Moisés, porque a boca confessa que confessar Jesus como Senhor e o coração que pela fé ter que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, esse será salvo, porque tem a fé em Jesus, como está escrito, não será confundido. Então ele está dizendo que pela boca a gente confessa Jesus como Senhor, e pelo coração a gente vive a certeza do Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Acompanhemos. Pela boca você confessa Jesus como Senhor. Quem é esse Senhor? O Adonai, aquele Deus do Antigo Testamento. Você confessa pela boca. Mas pelo coração você confessa, ou você aceita pela fé no Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. Então, o maior está no coração. Tanto que a circuncisão tem que ser de coração. É filho de Deus, não os que nascem da carne, mas aqueles que têm a fé. Então, quando ele está dizendo agora que pelo coração você tem que confessar a Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, ele não está dizendo que no coração você tem que confessar a ressurreição de Jesus, mas em algo tão poderoso, mais poderoso que a ressurreição, que é o Deus que tirou Jesus dos mortos. Então você está confessando o poder de Deus, e quando você confessa ou aceita no coração o poder de Deus, nesse exato momento, você tem a garantia, por algo poderoso que você está em sintonia, que é o poder de Deus, você tem a garantia da salvação. Aonde está a garantia da salvação? No coração, porque lá no coração você aceita o poder de Deus. Agora, quando você aceita o poder de Deus, o que acontece com a tua boca? Você confessa, porque não pode ter fé genuína, fé verdadeira, fé sincera, que não expressa. A boca aí está no sentido de exterioridade, que não expressa na sua vida, na sua fala, nos seus atos, nas suas mãos, nas suas obras, nas suas atitudes, a vivência do seu coração. É um processo natural. Se você lá no seu coração tem a presença do Deus poderoso que tirou Jesus dos mortos,
Ora, e aí nesse exato momento a sua vida, a sua boca vai confessar essa salvação. Então não é como alguns querem, que pela boca eu confesso Jesus. Não, pela boca eu vou expressar, eu vou confessar aquilo que está no meu coração. Então não é o contrário, primeiro na boca para depois ter no coração. A realidade maior está no íntimo, no homem interior. E o porquê que diz isso Paulo? Porque está escrito que aquele que aceita Jesus não será confundido. Ora, foi assim que nós terminamos o último versículo na palestra passada, Romanos capítulo 9, versículo 33. Ele volta a repetir. E está escrito aonde? Nós havíamos citado na vez passada. Em Isaías, capítulo 28, versículo 16, e capítulo 8, versículos 14 e 15. E por que não será confundido? Porque terá o entendimento. Diferente do judeu que vive pela lei, e quando ele vive pela lei, a lei o oprime, o escraviza, e diz Paulo, e eu confesso, meu irmão, confesso, eles são zelosos, mas não têm um entendimento. Se não tem um entendimento intelectual e o entendimento amoroso, nesse exato momento eles vivem confundidos. Mas aquele que aceita Cristo, diz aqui a citação de Paulo, esse não será confundido. Por quê? Porque passa a ter o entendimento, a inteligência perfeita da lei. Não Cristo como algo duvidoso, mas Cristo como fim, como resultado da vivência da lei. Agora vamos resumir os versículos 12 e 13. Então, Deus, o Senhor, né? Ele não faz distinção entre os judeus e gregos. Ele não faz distinção. Por quê? Porque hoje na igreja nós temos muitos gentios e temos também judeus, chamados remanescentes. Paulo vai trabalhar muito isso no capítulo 11, esses remanescentes, que é a próxima palestra. Mas um caso é ele, Paulo. Ele, judeu, também estava na igreja. Então, Deus agora salva aqueles que têm fé em Jesus, ou melhor, aqueles que estão em sintonia de amor com Jesus. Esses é que estão salvos. E o que eles aceitam, né? Por que Deus não faz asepsia de pessoas, diferença entre os judeus e gregos? Porque, diz Paulo, porque é o mesmo Senhor para todos, rico para com todos. Olha como Paulo fala. Deus é rico para com todos e não faz diferença. E quem é ele, aqui neste caso em particular? Esse que é o Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa salvação. Se é o Senhor, é a palavra usada no Antigo Testamento para Senhor. É muito interessante que os nossos irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, na abertura da igreja, né, na porta da igreja, como se fosse um letreiro maior da igreja, colocam: Jesus Cristo é o Senhor. Ora, o que é isso? Ele é aquele Senhor do Antigo Testamento. É o que Paulo está dizendo. Você tem que tê-lo para o Senhor. Que Senhor? Aquele Deus do Antigo Testamento. É aquele Espírito maravilhoso que guiava o povo de Israel, é ele mesmo, que não faz diferença entre gregos e judeus, e se derrama em amor para um e outro, e quem aceitá-lo por amor, seja se for judeu ou grego, e se for os gregos primeiro, ele aceita, tá certo? Ele não faz essa diferença. E aí, no caso, diz ele, como que eu posso trazer Jesus para a minha vida? Eu, um grego ou um judeu? Eu, um gentio ou um judeu, como eu faço para trazer ele para a minha vida? Eu tenho que invocar o Senhor. Invocar o Senhor, quer dizer, invocar esse Deus. Eu fiquei muito atento com essa palavra invocar. E fiquei pensando nessas sessões espíritas paranormais, em que você faz evocação de espíritos, né? E eu falei, será que é um invocar no sentido? Ou será que é um invocar no sentido de fazer uma prece para ele? Como é que é isso? Então eu fui estudar a palavra invocar. Primeiro, eu fui ver se estava assim no original grego. Tá. Eu falei, bom, mas eu posso ter olhado uma tradução meia... Será que eu fiz a tradução correta? Então eu fui ver muitas outras traduções
de várias correntes diferentes. E todas usam a palavra invocar. Então isso me tranquilizou. E nesse exato momento, então, eu fui estudar no dicionário a palavra invocar. É lógico que invocar quer dizer parte da alma, né? Parte do interior, parte do coração, de uma alma que tem entendimento. Mas o que é a palavra em si, invocar? Então, olhando os dicionários mais simples, está lá. O poder pedir o auxílio, pedir a assistência, chamar em auxílio, pedir a proteção e suplicar. Então, o que é invocar Deus, ou perdão, o que é invocar esse Deus do Antigo Testamento, ou Jesus, para a minha vida? Nada mais do que pedir auxílio, e lembra aquela passagem de Jesus, todo aquele que pedir, acha, encontra, né? Então é pedir sinceramente, não é da boca para fora. Então é pedir em auxílio, pedir assistência, chamar com auxílio, pedir a proteção e suplicar. Mas eu ainda não me dei por vencido. Eu queria algo maior. Então eu fui procurar num dicionário etimológico a origem, a raiz da palavra. Aí eu sosseguei. Eu cheguei a uma inteligência daquele conhecimento, pelo menos por hora. E a palavra no original para invocar quer dizer pedir por socorro. Aí ficou para mim inteligível. Recorrer. Eu vou me recorrer do Senhor. Eu vou recorrer a Jesus. O que é recorrer a Jesus? Pedir por socorro. E agora o socorro significa que eu não estou salvo. Agora eu vou para o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta aos Romanos. O capítulo 1 falando que o gentio não estava salvo, mas que tinha o princípio da consciência e que abusava do princípio da consciência. E no capítulo 2, Paulo fala dos judeus, que tinham o princípio do legalismo, mas que eram escravos da lei. E que precisava, aí ele entra no capítulo 3, da grande exibição do presente gratuito, do dom gratuito de Deus, que era nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele em amor, gratuitamente, ia se derramar para nós. Agora, se eu então não estou salvo, se eu estou em apuros, se eu estou no pecado, se eu estou precipício abaixo, não cumprindo aquilo que o Senhor manda na sua integridade, agora sim, o que é invocar Cristo? Pedir por socorro, me ajuda, Jesus. Me salva, Jesus. Eu te amo, quero viver contigo, preciso de você, eu sou fraco. Olha como Paulo fala no capítulo 7 e no capítulo 8. Eu sou fraco, eu não sei o que pedir, eu não peço como convém. Então aquele Deus que esquadrinha o coração, que investiga o coração, aquele Deus que sabe tudo aquilo que eu preciso, ele vai me dar aquilo que é necessário para eu vencer nas minhas fraquezas. Então, invocar, trazer Jesus para a sua vida, é esse grito de socorro, é um clamor. Agora vamos fazer o resumo dos versículos 14, 15, 16 e 17. Paulo, então, já vem de forma clara. Como invocar? Agora ele mesmo vai dar o esclarecimento. Como invocar se eu não sei, não tenho fé em Jesus e não sei então como encontrá-lo? Em outras palavras, como invocar em quem não há fé? Se uma pessoa não conhece Jesus e não está sintonizada a Jesus, como invocar? Vai precisar de uma coisa, vai precisar de que ela ouça a mensagem. Ela tem que ouvir a mensagem. Mas como é que ela poderá ouvir a mensagem se não tem pregação? E por fim, quem vai pregar se não é enviado? Para pregar tem que ser enviado, ou segundo Paulo, tem que ter autoridade. Então, primeiro, para uma pessoa invocar Jesus e ter Jesus na sua vida, ela precisa ouvir. Antes ela não sabia. E como que ela vai saber? Ouvindo. E como que ela vai ouvir? Através da pregação. Então não me reprove, é como se Paulo estivesse dizendo, não me reprove por estar pregando Jesus. E por que eu estou pregando Jesus? Aí ele assume a missão dele, a autoridade dele, porque foi enviado. É Cristo que aparece na estrada de Damasco e pergunta para ele. E ele pergunta para Cristo, o que eu devo fazer, Senhor?
vai lá em Damasco, lá será dito, ele recebeu o evangelho, e ele então sai a pregar a mensagem. Então ele é enviado. Sou apóstolo de Cristo, diz ele várias vezes, enviado de Cristo, chamado por Cristo, como se fosse dizendo, sou um apóstolo, mas não chamado pelo Cristo quando ele teve aqui a semelhança de carne, e sim fui chamado por Cristo espiritualmente. Então, como os outros apóstolos, eu também tenho o direito de pregar, e não só eu prego, mas os apóstolos pregam também. Então pregar faz parte do processo. A pregação, é na pregação para aqueles que escutam com o ouvido, mas que agasalham no coração a mensagem, é aqueles que pelo ouvir compreendem no coração. Essa é a missão do pregador. Mas o pregador tem que ter autoridade. Aí eu falei assim, caramba, como é que eu vou falar isso lá no Regeneração, se eu estou fazendo palestra? E se eu tenho autoridade para pregar? Mas aí eu me lembrei que aqui eu estou fazendo essa palestra e tem várias pessoas aqui que estão no auditório que fazem palestra também. Eu falei assim, então eles estão na mesma situação que eu, né? Para pregar tem que ser enviado. Aí eu pensei assim, sou enviado ou não? Posso não ter autoridade de Paulo, isso é verdade, mas sou enviado. E nós temos o dever de, quando pregar, não falar por nós mesmos, de falar aquilo que é da inteligência do seu coração, na fé em Cristo. Por isso diz Paulo, no início do capítulo 9, irmãos, falo a verdade e não minto, falo em Cristo, falo na minha consciência, falo no Espírito. Então eu queria aqui trazer um exemplo. Quando eu comecei as minhas palestras, né, no iniciozinho dos anos 80, nos primeiros meses de 80, e a primeira vez que eu fui convidado, não, eu comecei em 79, mas a primeira vez que eu fui convidado para falar fora do Rio de Janeiro, mas ganhando passagem aérea por mim mesmo, não com outros companheiros espíritas, que eu viajava com outros companheiros fazendo palestra e recebia a passagem, a hospedagem, etc. Mas agora por mim mesmo, eu sozinho fui convidado para fazer uma palestra em São Paulo e chegou a passagem. Evidentemente que eu estava novo, né? Bem novo, não sou novinho ainda, mas acaba subindo alguma coisa na mente. É lógico que talvez não tenha subido assim, como assim, em termos de arrogância, mas você deixa escapulir algumas coisas. E eu estava no bairro de Perdizes, em São Paulo, no Grupo Espírita Batuíra, em São Paulo, uma casa abençoada. E quando eu estava lá, tinham vários companheiros ali conversando sobre Jesus, o Evangelho, etc. E eu falei assim, meus irmãos, meus amigos, na nossa missão de pregar, quando eu falei na nossa missão de pregar, estava ali o senhor Esparto Guilard, um médium muito bom, muito amigo do Chico Xavier, um homem muito sincero, muito firme, muito determinado, e que o mentor da casa lá era o Batuíra, né, que fez tanta divulgação do Evangelho no estado de São Paulo. E então ele fala assim, meu irmão, está aqui o nosso amigo Batuíra, e ele manda dizer para você o seguinte, no seu caso não é missão, é tarefa. Bom, isso foi bom porque logo no início baixou a minha crista, né? Abaixa aí um pouco, mas independente de ser tarefa ou missão, você tem que ser enviado. Então eu me recorri a um estudo que a Regina, minha esposa, fez aqui, na última vez que ela veio fazer palestra, que foi o capítulo 3 do livro Os Mensageiros de André Luiz. E nos livros de Mensageiros falam que naquele planejamento, por isso que o Senhor sabe, entre Jacó e Esaú, quem é que vai ser o escolhido, etc. Que no planejamento da nossa vida, no plano espiritual, lá no departamento das comunicações, na coluna Nosso Lar, você é devidamente preparado no Evangelho, é cuidado no Evangelho, é orientado no Evangelho, para quando você chegar aqui e tiver a determinada maturidade para aquilo que você foi convocado, você realize a sua tarefa. Evidentemente que entre Esaú e Jacó, o Senhor preferiu Jacó. Evidentemente que entre Paulo e Jorge, o Senhor prefere Paulo, com distâncias imensas, mas é autoridade e é pregação. Aliás, só entendo a tribuna
do Evangelho de Jesus quando se ama verdadeiramente o que se fala. Porque sem esse sentimento, você realmente não está expressando aquilo que o Senhor deseja do seu trabalho. Por isso, diz Paulo, está escrito em Isaías capítulo 52, versículo 7. Quão formosos ou belos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quão belos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Você imagina se você for olhar por todos os caminhos que você foi, e se você fosse olhar assim num vídeo, para saber se você anunciou coisas boas? Né? E eu aqui fiquei pensando numa passagem dos anjos, quando os anjos apareceram para os pastores e disseram, vão a Belém, e lá vocês vão ver nos braços de Maria o menino. E os pastores tremeram quando eles cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso está em Lucas no capítulo 2, versículo 10. E eles vão dizer assim, não tremam, não tenham temor, eu trago palavras de alegria. Isso é lindíssimo. A mensagem do Cristo é uma mensagem de alegria. O homem estava perdido, não estava salvo. Agora ele pede socorro a Jesus. E a mensagem vem em forma de alegria, que Isaías coloca e Paulo repete. Os pés, ou melhor, o missionário que transmite coisas boas. Quais são essas coisas boas? O Evangelho. O Evangelho é a tal coisa boa. Ora, então, sendo assim, está no versículo 16. Logo, nem todos ouviram, nem todos deram ouvido, né, ao Evangelho. No original mesmo está a pregação. Nem todos deram ouvido à pregação. Mas o que se prega? Se prega Jesus. E o que se deve pregar além de Jesus? Nada. O único motivo da sua pregação é Jesus. Tá certo? Então, ele cita Isaías no capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? O que é que você prega? A fé vem pelo que se ouve. E o que se ouve não é então pelo ouvir, mas é pelo que se ouve. O problema não está em ouvir, mas é o que se ouve. E o que se ouve é Jesus. E olha como fala Lutero. O que se deve fazer então na pregação? Falar sempre de Jesus. E falar sempre de Jesus é ter que sempre, em todos os momentos, nunca Jesus vai ser cansativo e nunca vai ficar esgotado, nunca esgota Jesus. Diz Pietro Baldi, o Cristo é caminho de vinda, eu estou indo, ele está vindo, por isso que ele é sempre novo. Quanto mais eu vou para Cristo, mergulho em Cristo, nesse abismo de referências que é Cristo, mais eu encontro novidades. Ele é novo todo dia, é alegre todo dia, é isso que diz Lutero. E de tal forma é que tem uma história, que é muito interessante, que diz assim, que é uma tradição do cristianismo, que João Evangelista pregava todo dia. E João morreu com 104 anos. E todo dia ele pregava Jesus. E o que ele pregava, como está lá na primeira epístola de João, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Diz então que Policarpo, se aproximando dele, disse assim, João, você irá pregar hoje? Ele disse, eu vou pregar. Disse, hoje eu não vou não. Ele disse, mas você não vai? Porque eu já sei, é aquele que você vai falar, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, hoje eu tinha tantas outras coisas para fazer, então eu não vou não. E disse João Evangelista, olha, Policarpo, o que eu poderia falar? Eu vi Jesus multiplicar os pães para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Eu vi ele tirar Lázaro do túmulo. Eu vi paralíticos andando, os cegos enxergando. Eu vi leprosos limpos. Eu vi mais, eu vi Jesus ressurrecto, ali, vivo diante de nós.
O que mais nós poderíamos falar do que a única coisa que nos falta, de tanta coisa que nós vemos, se não é: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Por isso que diz Lutero, sempre pregar Jesus. Quando se fala sempre pregar Jesus, não é ficar com a mesma história e repetir a mesma história, mas é dar o realce para os novos tempos, em todos os tempos, nas diferentes situações, por ângulos diferentes, da única realidade que precisamos descobrir para encher a nossa vida, que é Jesus. Continua Paulo, agora no versículo 18. Então eu pergunto: porventura os judeus não ouviram a palavra? Se pela palavra se prega é Jesus, e o problema não é ouvido, e sim o conteúdo, e o conteúdo é Jesus, eles não têm esse conteúdo? Diz Paulo: sim, por certo. Por certo, eles receberam a pregação de Jesus. Ainda mais, Jesus é de lá, judeu. Então, ele faz aqui um versículo muito bonito, que Paulo vai recorrer baseado no Salmo 19, versículo de 1 a 4. Mas aqui ele vai falar de improviso, e ele vai recriar em cima do Salmo. Ele não vai usar as mesmas palavras do Salmo, ele só vai usar o sentido do Salmo. Ele vai dizer assim, olha que lindo: então sim, eles ouviram. Por quê? Porque por toda a terra saiu a voz deles, está no plural, olhem só, por toda a terra saiu a voz deles, então são os apóstolos, são os discípulos do Cristo. Então sim, ouviram, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até o confim dos mundos. Da onde que Paulo tirou isso? De uma das passagens poéticas mais lindas, que é esse salmo que eu citei, o 19, e nos primeiros versículos, e que diz assim: eu fui buscar uma melhor tradução, porque há muitas citações diferentes, porque eles tentam se aproximar de Paulo, e Paulo está recriando em cima da ideia. Ele pegou uma modinha, é como se fosse uma música que a gente tem, e em cima da música você recria um tema, né? Mas o que diz lá o Salmo? Os céus cantam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem para o outro dia, e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há linguagem das quais não se ouve a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Então o rei Davi estava cantando, né? Que o sol proclama a glória de Deus, que o firmamento canta as obras de suas mãos, que a mensagem que você tem num dia passa para o outro dia, que aquilo que tem na noite se passa para outra noite, e que toda essa mensagem de Deus corre para o mundo afora. Aí Paulo apanha isso e coloca na boca dos apóstolos. Isso mesmo que os apóstolos fazem. A semelhança desse poema de Davi, que o sol, as estrelas, o firmamento, o dia e a noite cantam a glória de Deus, é isso que os apóstolos fazem. Eles vão pregando o mundo afora a palavra de Deus, e a palavra chegou também para os judeus. Como se estivesse dizendo, não há desculpa. Eu queria aqui falar uma coisa, eu acho isso aqui muito importante, eu não falei desde o capítulo 1, falei assim nas entrelinhas, mas não falei. Queria pedir muitas desculpas à abençoada nação judaica, ao povo judaico. Eu não estou falando de ninguém deles em particular. A religião do judaísmo é tão abençoada como todas as nossas, e todas as religiões têm, podemos dizer, no concurso das nações, o seu direito de existir. Eles são, sem dúvida, criadores da mensagem do cristianismo. Não é nesse sentido. Nunca ninguém está se referindo a um povo ou uma nação como errada, ou um momento da nação errado. Estamos falando de determinadas representações. Não podemos esquecer que José, Maria, os apóstolos, Jesus, Paulo, todos eles eram o quê? Judeus. Estevão era judeu. Então ninguém está falando
contra o judaísmo de uma forma geral. Estamos falando dentro de um contexto histórico, como se eu estivesse dizendo assim. Na Alemanha, os alemães na Segunda Guerra Mundial provocaram tanta morte. Não são os alemães. Muitos alemães eram contra a guerra. Então, nós não estamos aqui estabelecendo nenhum sofrimento para este povo que, venho a dizer, é uma religião abençoada. E que Maria e José, até Jesus começar a pregar, fez com que tudo fosse devidamente cumprido da lei na vida de Jesus. Tá? Então, voltamos aqui. Então, agora vamos para os versículos 19, 20 e 21. Paulo vai fazer mais uma pergunta. Pergunto ainda mais uma vez. Olha, vamos começar lá, vamos voltar para o versículo anterior. Paulo diz assim, pergunto, porventura eles não ouviram? Agora estamos começando aqui o 19, 20 e 21. Olha como ele fala no 19. Pergunto ainda. Olha como que ele era didático, né? Ele voltava sempre com perguntas, ele insistia, ele estava querendo ser cada vez mais compreendido. Isso significa que se derramava em amor pelos seus, se derramava em amor pelo seu público. Aliás, vocês poderiam dizer assim, mas Jorge, às vezes você podia ter feito a palestra em meia hora, mas você vai, repete, traz e volta e faz citação e fala os números. Sabe, é quase que nesse esforço assim, me perdoe, para que não haja desculpa, para que fique tudo entendido, a começar por mim mesmo, para ser o primeiro a ser responsável por aquilo que fala, e todos nós. E nós temos a bênção de eu tentar, na medida do possível, não guardar nada daquilo que sei. E ter a obrigação de apresentar o melhor que eu pude para aquele entendimento. Então, guardando as distâncias psicológicas enormes com a figura de Paulo. Então, ele mais uma vez vai fazer isso. Pergunto ainda, Israel não soube? Olha como ele antes perguntou, Israel não ouviu? Agora ele repete a mesma pergunta, igual Kardec. Se vocês olharem nas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, ele volta muitas vezes a mesma coisa. Aqui ele fala isso. Não ouviram? Vou dar 2 exemplos. Olha como é que ele é legal, Paulo. Vou dar 2 exemplos. Ele não se contentava com um. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro, Moisés. Está em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 21. Diz o Senhor através de Moisés, eu vos porei, ele está falando para os judeus, é o Senhor falando para Moisés, para os judeus, eu vos porei ciúmes com aqueles que não são povo, com um povo sem entendimento, vos provocarei a ira. Deus vai botar ciúmes no judeu. E como é que ele vai botar ciúme no judeu? Através de um grupo de pessoas que ainda não tinham nem aquele critério de ser meu povo, como ele era chamado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eles não eram chamados meu povo. Como vocês chamavam? É quase se estivesse dizendo assim para os judeus. De gentios, são as gentes, a gentalha. Não é o meu povo. Né? Então, eu colocarei ciúmes em vocês. Eu vou provocar a ira de vocês. Com esse povo que não tem entendimento, vocês costumam dizer, mas eles não vão ser salvos, eles são ignorantes, é a gentalha. Eu vou colocar ciúmes, eu vou provocar a ira de vocês. Por que Deus está fazendo isso? Ora, voltemos para o que conversavam na vez passada. Tudo que Deus faz tem um propósito de bem. O que ele está fazendo com o povo judaico? Ele está usando de pedagogia, da psicologia, para ver se ele de alguma forma desperta o judeu para a mensagem cristã. E além do mais, ele está fazendo uma coisa boa. Era para eu dar o cristianismo para vocês. Isso foi feito. Dei toda a lei, dei toda a promessa, dei toda a aliança. Vim estar com vocês. Jesus era judeu e não saiu de entre os judeus e ficou lá durante 33 anos em média. Então, repare que eu fiz com vocês e não ouviram a mensagem, então eu vou provocar um ciúmes em vocês. Esse ciúmes é uma linguagem da época. O que então estamos vendo é que pedagogicamente ele está usando de uma estratégia para ver se você se volta e raciocina.
Ah, como é que pode? Ele vai procurar logo esse povo que não tem lei, esse povo que é perdido, que é a gentalha, para ver se eu mexo com a estrutura de vocês. Ah, eu vou provocar a ira. Ótimo, mas aí vocês vão ficar que esse povo vai constituir uma nação diferente, uma nação para o bem, uma nação para Cristo. Vou dar um outro exemplo, diz Paulo. Agora é de Isaías, no capítulo 65, versículo 1. E ele vai dizer assim, comparando um exemplo com o outro. O primeiro exemplo é de Moisés, o segundo exemplo é de Isaías. E ele vai fazer uma ponte entre os dois, e vocês poderiam dizer assim, mas por que ele deu dois exemplos? Só o de Moisés não bastava? Eles, não. Por quê? Porque Isaías foi mais atrevido que Moisés. Isaías foi mais duro e firme com vocês do que o próprio Moisés. E a palavra no original é atrevido, que as traduções falam assim, ele ousou mais. Ousar mais, as traduções comuns. Lá no original é atrevido. E o que ele foi? Ele disse assim, é o Senhor dizendo, fui achado é porque me buscaram. Aqueles que buscam, acham. Fui achado pelos que não me buscavam. Os gentios não buscavam o Cristo. Quem buscava o Messias eram os judeus. Ah, manifestei-me aos que não me perguntavam, que não perguntavam por mim. Os gentios não perguntavam pelo Cristo, pelo Messias. Quem perguntava? Era os judeus. Tanto que quando os magos vieram para saber aonde que o Messias havia nascido, porque uma estrela anunciou, ele foi procurar Herodes. E Herodes reuniu os sacerdotes, as autoridades, para que eles dissessem aonde o Cristo teria nascido. E eles disseram, citando Miqueias no capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém, não será a menor das cidades, porque em ti, na cidade de Davi, nascerá o Senhor. Aí, com esta informação, Belém ficava a uns 3 quilômetros ali de Jerusalém, mais ou menos. Com essa informação, os magos foram e encontraram Jesus. Então, repare que quem buscava Jesus, tinha informação de Jesus, não era necessariamente os magos, em termos da localização precisa. Olha que os judeus tinham a localização precisa em Belém. E Herodes diz assim como judeu. Herodes era judeu. Reconstruiu o templo, levou 18 mil homens, 46 anos reconstruindo o templo. E ele diz para os magos, vão e descubram, e depois venham me trazer notícia. Ele era preguiçoso. O outro, um gentio, teria que encontrar Jesus e veio trazer para mim. Ora, então, nesse exato momento, diz aqui Isaías, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Isso tudo para causar ciúme em você, ô judeu. Como ele vai dizer lá no capítulo 11, que é a próxima palestra, porque nós temos um sentimento de amor, quase que o Senhor está dizendo, é porque eu te amo, estou fazendo todo esse esforço, é por amor. Eu fazendo esse ciúminho. Aliás, eu só fui procurar ele porque vocês não quiseram, porque era antes para dar para vocês, e vocês é que iriam o mundo afora para levar a minha mensagem para eles. Perderam a oportunidade. Por isso que eles vieram primeiro. Mas nada foi perdido, e aí houve falha? Houve falha na obra de Deus? Vai perguntar Paulo, e é assim que ele vai começar no capítulo 11. Houve falha? Não, muito pelo contrário. Porque o Senhor também vai se utilizar do povo judeu para elevar dentro da mensagem cristã o povo judaico, para que todos sejam salvos. E aí conclui Paulo no último versículo, no 21. Qual o resultado de tudo isso? Qual o resultado? Dessas duas citações de Moisés e de Isaías. E aí ele vai citar Isaías também nesse capítulo 65, no versículo seguinte, que é o versículo 2. Olha o que é que ele fala. É Deus falando para os judeus. Olha a mensagem de amor. Todo dia estendi as minhas mãos para vocês. Todo dia estava com a mão estendida para apanhar vocês, para resgatar vocês,
para salvar vocês todos os dias com a mão estendida. Para um povo rebelde e contraditório. Rebelde já é uma palavra bem conhecida. Esse contraditório é que eu fiquei assim pensando, vamos mais aprofundar. E aí eu encontrei no professor e doutor Russell Norman Champion uma explicação bem razoável da origem da palavra no grego. É mais do que contradizente, é mais do que contraditório, é um povo que ouve o convite, mas não aceita porque zomba. Muita paz, fique com Deus.